Falar do amor de Deus. Estou muito feliz por Deus ter me escolhido para cumprir esse propósito aqui na Terra. E é o propósito de muita gente, muitas pessoas. Mas infelizmente as pessoas, a maioria não quer cumprir, né? E Jesus fala que aquele que negar ele aqui na Terra vai ser negado perante o Pai lá no céu. E muitas pessoas têm o chamado, têm o propósito, sabe qual é e não atende, né? Infelizmente, por vergonha, por medo, etc, né? Porque muitas pessoas, quando você fala de Deus, né, meio que vira seu inimigo. Mas eu tô muito feliz de estar conseguindo cumprir o propósito. Deus tem colocado oportunidades de eu cumprir esse propósito na minha vida, colocado pessoas, né, para me poder falar do amor dele, e eu tô muito feliz. Eu fico observando assim, as pessoas, às vezes, eu já recebi mensagem falando, agora você vai falar só de Deus agora nas suas redes sociais? Vou, se Deus me dá a oportunidade, eu vou falar do amor de Deus. Se Ele colocar pessoas que precisam ouvir na minha frente, eu vou falar do amor de Deus. E eu quero, sabe, que Deus mande mais oportunidade, eu quero ter mais oportunidade de falar do amor de Deus, aonde eu estiver, para quem for, nas minhas redes sociais, ao vivo, tudo. E eu falo pra você, a gente perde tempo com tanta coisa, né? A gente perde tempo com rede social, a gente perde tempo fazendo coisas que nem é tão importante, a gente perde tempo fofocando da vida dos outros, falando coisas que não devia. Por que a gente não pode perder um pouco do nosso tempo falando do amor de Deus? Não é verdade? A gente pode. E eu vejo também, infelizmente, tantas denominações, tantos ministérios, tantas igrejas, tantas religiões, falando, sabe, sobre tantas coisas e pregando tantas coisas que não é o amor de Deus. E Deus quer que a gente pregue o amor dele verdadeiro, o amor dele verdadeiro. Você sabe o que é o amor de Deus? O amor de Deus, ele é incondicional, ele é inegociável, ele é imensurável, a gente não tem como raciocinar e explicar o que é o amor de Deus. Sabe o que é um amor negociável? É aquele que ele te ama, mesmo sabendo que você é errado, é falho, é pecador, mesmo sabendo que você vai repetir o mesmo erro. Deus te ama, um amor inegociável. Você acha que quando ele mandou Jesus para vir na terra e morrer naquela cruz, ele não sabia que hoje você iria pecar? Que amanhã você não iria pecar? Ele sabia. Ele sabia que todo o ser vivente nessa terra, todo ser humano, é pecador e vai continuar sendo pecador. Por isso que ele mandou Jesus, porque Jesus é o único santo que existe no mundo inteiro. É o único que nunca pecou. Não existe outro santo, não existe. Então, assim, as pessoas estão perdendo tempo em pregar condenação, em pregar pecado, em pregar ir para o inferno. Deus não se agrada disso, você está errado, você está pecando. As pessoas não precisam que a gente fique o tempo todo martelando o pecado dela, martirizando, batendo na mesma tecla e falando que ela é pecadora, que ela tá errando. Porque isso, quem convence, a Bíblia não fala que quem convence do pecado não é o Espírito Santo? Quem vai mudar a pessoa, quem vai trabalhar na pessoa, quem vai convencer ela do pecado é o Espírito Santo. Você só tem que falar o que é certo e errado, mostrar o caminho correto, orar pela pessoa, estender a mão quando precisa e Deus toma conta do resto. Você não está aqui para ficar condenando ninguém, julgando ninguém, porque à mesma medida que você vai julgar as pessoas, você vai ser julgado. O papel do acusador foi dado para o diabo, não foi dado para as igrejas, não foi dado para vocês, não foi dado para mim. Então, assim, quando Deus fala para você olhar primeiro a trave no seu olho, em vez de querer ficar preocupado com o cisco que está no olho do seu amigo, da pessoa, do seu próximo, Deus sabe muito bem por que ele está falando isso. E não existe ninguém com a vida tão exemplar, tão perfeita, tão impecável na santidade e dentro da palavra reta nessa terra. Não existe para poder ter o direito de achar que pode julgar alguém. E nem se tivesse, Deus não deu essa autoridade para ela. Para ninguém, nenhum cargo de igreja, nenhum, nada. Então, assim, a gente tem que preocupar com cuidar da nossa própria salvação. Se você está tentando, pelo menos, se salvar, cuidar da sua salvação, da sua santidade, da sua vida reta com Deus, isso já é muito. Não fica perdendo seu tempo preocupado em cuidar do pecado dos outros. Deus quer que a gente fale do amor dele. Ele não fala que vai te amar só se você arrepender, se você consertar seus caminhos e não pecar mais.
só se você obedecer a palavra X, se você cumprir a palavra da Bíblia Y, ou se você fazer isso, aquilo outro, igual muitas igrejas pregam. Não. Eu, por muitos anos da minha vida, eu passei dentro da igreja, achando que Deus era um carrasco, achando que Deus era um pai horrível, achando que Deus não era bom, que o amor de Deus era uma conversa fiada, uma balela. Como que Deus que me ama faz isso, aquilo outro. Distorção da palavra. As pessoas usam versículos específicos para poder te pressionar, para poder te manipular a sua fé, a sua mente, para você fazer aquilo que o fulano, né, da igreja tal, o líder lá, o cabeça, para poder fazer o que o humano quer, não é a vontade de Deus. Eu não tô aqui falando para você que você tem que parar de ir na sua igreja, que você tem que desobedecer seu superior, que você tem que entrar em rebeldia. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter vida com Deus, você tem que buscar Deus, você tem que ler a palavra, você tem que buscar do Espírito Santo discernimento e o que Deus quer para você, porque o mundo virou uma bagunça. E quando eu falo mundo, é dentro das igrejas, é dentro das religiões, é dentro das denominações, é dentro das pregações, seja em internet, aonde você vê alguém pregando. Se você não tiver vida com Deus, você não tiver discernimento do Espírito Santo, você vai ser enganado. Você vai passar anos da sua vida achando que você está fazendo as coisas certas, no caminho certo, e não é. Você acha que está vivendo uma verdade, uma liberdade em Deus, e não é. Você está sendo escravo de um sistema religioso. Tá? Coloca Deus em primeiro lugar. Deus te ama acima de todos os seus erros, de todos os seus pecados. Mas, eu sempre falo isso para você, Deus não é bobo. Deus não negocia sua justiça. O que você plantar, você vai colher. O que você lançar, você vai ter multiplicado de volta. As consequências da sua escolha errada, você vai ter que arcar. Uma hora, o resultado vem. Uma hora você vai ser cobrado por isso, aquilo outro que você está fazendo de errado. Então, não vai ser culpa de Deus. Não culpe Deus, não culpe o Espírito Santo, não culpe Jesus. Porque você tá passando merda na sua vida, porque você tá comendo pão que o inimigo amassou, pensando, porque Deus tá me castigando. Negativo. Deus permite você passar pelo que tá passando para você aprender. Você plantou isso aí, você fez com que chegasse a esse ponto, você escolheu e tomou essas decisões. Então agora você arque com isso. Não é a falta de presença de Deus na sua vida. Não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus não está com você, porque Deus não te ama. Mas o amor de Deus... Por favor, pessoas que se dizem de religião, ou você que seja de nada, mas você que fala que crê em Deus e que abre a boca para falar de Deus, seja pessoalmente, seja num púlpito, num altar, num palco, numa internet, por favor, pare de ficar pregando demônio. A gente não está aqui para fazer propaganda de demônio, sabe? De diabo, de inferno, sabe? De pecado, de perdição. Nós estamos aqui para falar de Deus. Nós estamos aqui para fazer propaganda de Deus. Para nós falar do amor de Jesus. Para nós falarmos de céu. Para nós falarmos de bênção, tá? Para a gente falar de coisas boas, das promessas de Deus. Não estou falando aqui para você. É igual Jesus. Jesus falou quando foi perguntar para ele se ele veio aqui para anular as leis de Deus, para mudar as leis de Deus ou para passar por cima das leis de Deus. Jesus falou, não, eu não vim fazer nada disso. Eu vim para cumprir, ser exemplo, mas também eu vim para ser amor, eu vim para ser perdão, eu vim para ser salvação, libertação, vim para ser boas novas para o povo. É isso, nós estamos aqui para representar Jesus, para ser boas novas na vida das pessoas. Como que você quer ganhar alma para Jesus se só sabe apontar o erro e o pecado dela? Isso não vai consertar o pecado dela. Isso não vai consertar a vida errada que ela está vivendo. Se você for um bom exemplo para ela, se as pessoas verem Deus na sua vida, em todas as áreas, e ver que você é uma pessoa que realmente tem luz de Deus na sua vida, isso aí você já pode ter certeza que é uma porta aberta de você ganhar essa alma para Deus. Ganhar essa alma para Jesus. É assim que funciona. Não adianta você enfiar a Bíblia debaixo do braço e ir para sua igreja e chega lá é um santo, mas na rua você não vê ninguém, você não enxerga ninguém, você não vai até onde está o pecador para poder falar de Jesus, você não faz papel de Jesus. Jesus ia aonde ninguém queria ir. Jesus ia pregar, ia curar, ia salvar, ia sentar no meio de onde ninguém queria ir. No meio das prostitutas, dos viciados, dos drogados, dos bêbados, dos leprosos, dos pecadores, dos homicidas, de tudo que você pensar. Jesus sentava ali no meio. Aí as pessoas religiosas
fala assim, não, porque a gente não tem que sentar na mesa dos escarnecedores, a gente não tem que se misturar com esse tipo de gente, a gente não pode andar junto com esse tipo de gente, a gente não pode ter convívio com esse tipo de gente, a gente não pode estar, sabe, a gente tem que ficar quietinho lá dentro da nossa igreja, no quadradinho da nossa igreja, na nossa santidade, vivendo a nossa reta direção, e nós não se envolvemos com esse povo, não. Uai, que é isso? Que representante de Jesus é vocês? Uai, Jesus chamou vocês é para ir para buscar os doentes. Não é para ficar só quietinho dentro da igreja. Tem igreja que você entra, você sai pior do que você entrou. Você sai pesado, você sai, sabe? Aí os santos, que eu não sei nem o que tá fazendo aqui na terra, porque é tão santo que já devia estar no céu, né? De tão santo que é. Aí eles falam, ah, mas a pessoa sai assim da igreja porque Deus, o Espírito Santo tá incomodando ela, os pecados dela. O Espírito Santo tá falando com ela que ela tá fazendo trem errado. Por isso que ela sai da igreja se sentindo mal desse jeito, negativo. Nem sempre é isso. Muitas das vezes é que a sua igreja só sabe pregar isso. Todos os cultos, todo dia, só sabe pregar que a pessoa tá errada, que a pessoa tá em pecado, vira uma coisa massacrante, vira uma coisa que, sabe, é igual você ir pro médico, pro hospital que tá doente e você tomar veneno e morre de vez, sabe, sai de lá pior ainda, veio de ter a cura, veio de ter, sabe, salvação, veio de ter refrigério, veio de ter a luz divina, veio de você entrar lá e conseguir algo bom, porque Deus tem coisas boas pra pessoa, ela sai de lá pior, porque você só sabe pregar isso. E eu vou contar uma coisa pra você. Quando Deus usa uma pessoa para pregar, para levar a palavra, primeiro a pessoa está sendo tratada. Deus está falando primeiro com você que está pregando, com você que está levando a palavra. Então, se Deus está tendo que corrigir alguma coisa, primeiro está corrigindo de você. Então, se está tendo tanta palavra negativa, tanta exortação, tanta palavra de disciplina, de condenação, e que está errando, é você, líder, você, fulano, ciclano, que leva a palavra aí em cima do altar. Deus está tratando primeiro você. Então, às vezes, Deus está falando só com você, é para você consertar o seu erro. Às vezes, Deus nem está mandando você levar isso para as pessoas, porque o erro é em você. E aí, você não aguenta suportar aquilo sozinho. Nossa, mas não é possível que eu estou fazendo um trem desse. Aí, você quer dividir, você quer compartilhar. Aí, você vai para cima de um altar falar. Aí, só é coisa... sabe, condenação, inferno, você vai pro inferno, Deus não tá com você porque você tá errando, Deus não te ama, Deus não tá se agradando disso, Deus não aprova isso, e etc, né? Essa é a verdade, Deus tá tratando primeiro você, e você às vezes nem foi tratado e tá querendo tratar os outros. Você tá doente ainda e tá tentando tratar os outros. Deus é muito bom. Não fica pregando como se Deus fosse um carrasco, tem gente invertendo, colocando como se Deus fosse um carrasco e o diabo fosse o quê? Você entende? Então, ó, vamos abrir o olho, entender mais da palavra de Deus, né? Pedir mais discernimento. E se você não sabe o que pregar, não sabe o que tá falando, não fale. Não fale que você não sabe, porque isso aí tem um peso muito grande na sua vida. Certo, pessoal? Fica com Deus. Não esqueça disso. Deus te ama muito acima de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai deixar de te amar. Por nada que você faça nessa terra. Nada. O amor de Deus é assim. Mas você tem que saber que você vai ter as consequências das suas decisões. Certinho? Beijo!